neste ano de 2018, nesse 13 de maio, nós estamos comemorando 130 anos de abolição da escravidão nesse país. Uma campanha política que eu diria que é uma das maiores campanhas políticas que esse país já viveu. E esse assunto ainda é hoje controverso no país, não só a escravidão, a herança da escravidão, a herança do racismo no Brasil, como a própria campanha política da abolição da escravatura. Esse é um processo que por muito tempo os brasileiros creditavam a uma ação benéfica da Isabel, a princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II. Inclusive ela é chamada de a Redentora. As pessoas achavam que ela, com aquela linda caneta de ouro, cravejada de brilhante, porque era boazinha, assinou aquela lei áurea e aí os escravos foram libertos no Brasil. Isso é o que a maioria das pessoas sabe e acredita, e na verdade esse processo foi muito mais longo, muito mais duro, muito mais do que só uma canetada. Por bastante tempo, sobretudo no centenário da abolição da escravidão, que foi em 1988, quando foram feitos vários seminários, várias palestras sobre a abolição, foi quando finalmente foi jogado no ventilador e jogado à mesa que essa abolição ela foi pela metade. A população negra ainda sofre todos os reflexos daqueles 300 anos de escravidão que não são apagados assim, sobretudo quando você faz uma abolição que não tem nenhuma reparação aos escravos. Dessa forma, movimentos sociais no Brasil, sobretudo os movimentos negros, eles começaram a questionar essa abolição. Eles disseram: que abolição é essa? Todo mundo queria rechaçar aquilo, que aquilo dali era uma grande falácia, redentora coisa nenhuma. Não, o movimento negro não queria associar a sua libertação à figura daquela mulher, à figura daquela canetinha. O que os historiadores têm feito hoje em dia é justamente revisar o processo de abolição e mostrar que sim, ele ainda está inconcluso, mas a abolição foi um processo político que aconteceu longo, pelo menos uns 20 anos, de muita luta política, de muitos atores envolvidos. E o livro que eu mais gosto, que eu queria indicar para vocês, é esse aqui da Ângela Alonso, tá? Ela é professora da USP e ela escreveu o livro Flores, Votos e Balas, o movimento abolicionista brasileiro. E esse livro daqui é maravilhoso, ele é enorme, como vocês podem ver. Fala sobre justamente todos esses atores, todo esse movimento social que eles tiveram para conseguir uma coisa que é uma façanha. Por que é uma façanha? Porque, vejam, 300 anos de escravidão. A população brasileira tinha a escravidão como algo natural, normal. Inclusive, ela fala no livro dela que havia um arcabouço moral para explicar a escravidão. Qual é a façanha desse movimento abolicionista? Como é que essas pessoas, numa época em que não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha Facebook, conseguiram mobilizar todo um país em 20 anos, só usando aqui, ó, a boca, luta política, tá? Luta social, movimento social, teatro, jornais. Como é que eles conseguiram mobilizar o país para convencê-los de que era preciso acabar com a escravidão, porque aquilo era um erro, aquilo era um absurdo? E é essa história que esse livro daqui conta. É claro, né, gente, que vocês podem ver o Brasil atual aí, não se convenceu o país todo, né? Mas conseguiu se convencer ao menos um grupo necessário para que finalmente aquela lei fosse assinada. Nesse livro, a Ângela Alonso mostra pra gente que o movimento abolicionista soube atacar o sistema escravista de diversas frentes. E ela cita 3 principais, né? Que eram aqueles que eram advogados, abolicionistas que tinham formação em direito e que faziam ações de liberdade, que ajudavam os escravos a entrar com ações de liberdade na justiça. E alguns escravos conseguiam sim a sua libertação por meio das vias judiciais. Isso é incrível e graças muito à campanha abolicionista. Além disso, existia o trabalho que todo mundo conhece mais, que é o mais alardeado, que são dos deputados abolicionistas, que é o caso do nosso querido Joaquim Nabuco, que é o personagem principal do meu livro A Mulher e a Casa, que trabalham tentando fazer aprovar justamente
legislações que sejam favoráveis à emancipação. Agora, a terceira vertente, que é uma das melhores, a meu ver, é uma vertente que tenta ganhar corações e mentes. Como a gente ganha corações e mentes? É pela emoção, não é? Então, o que esses abolicionistas faziam? Faziam concertos em teatros. Eles chamavam de conferências-concertos. E essas peças de teatro, elas eram claramente movimentos políticos. E ao final do evento, eles costumavam libertar alguns escravos. Como? Eram doações, tá? A filantropia, que algumas pessoas ricas, que eram abolicionistas, doavam dinheiro, e outras nem tão ricas também doavam dinheiro para essa caixinha, que era para você comprar alforrias de escravos. Então, o movimento abolicionista eram mostradas as cartas de alforria, e todo mundo ia ao delírio, todo mundo chorava, se emocionava, e assim eles iam ganhando corações e mentes. Eu queria ler para vocês aqui. Então é o seguinte, nós estamos na década de 1880 e foi chamada ao Brasil uma cantora lírica russa que se compadeceu muito da situação da escravidão brasileira. O André Rebouças sempre quis encenar uma peça chamada O Escravo, que ele pediu ao Carlos Gomes, para o Carlos Gomes escrever a ópera, O Escravo, mas o Carlos Gomes nunca conseguiu terminar isso a tempo, então eles resolveram pegar um tema correlato da ópera Aida, que a Aida era também uma escrava, mas lá no Egito. Mas eles achavam que o assunto era semelhante e trouxeram essa cantora lírica russa, então, para apresentar nessa obra Aida na cidade do Rio de Janeiro. Então, olha como se deu esse evento fantástico, que inclusive já virou até um trecho de um filme italiano. Olha só, a Itália fazendo um filme com esse trecho da história do Brasil, e a gente mesmo que é bom, nada. Então é o seguinte, a russa no palco, tá certo? Ao pisar no tablado, casa cheia, Bulissiov, que é a russa, viu caírem aos seus pés as flores que o movimento abolicionista usava como símbolo. Vocês sabem que é a camélia, né? Ao fim do primeiro ato, a plateia calou-se com palmas. As manifestações cresceram no segundo e galgaram o clímax na área de arremate do terceiro ato. Nessa parte da história, Aida foge do cativeiro. Liberdade representada com o acender das novíssimas luzes elétricas. Foi a deixa para José do Patrocínio, acompanhado pela banda dos meninos desvalidos, subir ao palco. Então vocês percebam que nesse momento chave da ópera, José do Patrocínio nada mais é do que um ativista político. Ele agora eu vou subir no palco. Trazia consigo 6 escravizadas. E agora é um momento que eu tenho que pedir desculpa para vocês, porque eu passei todo o vídeo falando escravos. Os escravos isso, os escravos aquilo, agora lá. O movimento abolicionista não usava a palavra escravo. Porque para eles, as pessoas são seres humanos. Não existem pessoas livres e pessoas escravas, como se isso fosse algo natural do mundo. Não. Todos são seres humanos iguais, só que alguns desses seres humanos foram escravizados. Então ele trazia consigo 6 escravizadas, como martelavam os abolicionistas, o termo, né? Vítimas de uma instituição imoral, injusta e arcaica. As moças trajavam branco, ao passo que Bulissiov, a russa, vestia roupas de uma escrava dos faraós. Afinal de contas, a Aida se passa lá no Egito. Assim, igualadas. A banda tocou o hino nacional. A russa, então, arrebentou suas algemas cenográficas e, diante do público, que de pé agitava lenços, entregou-lhes cartas de liberdade. Aquelas que eu falei para vocês que o movimento abolicionista conseguia juntar um dinheiro e comprar algumas alforrias. Abraçou e beijou cada uma das mulheres que, ante os olhos dos espectadores, se metamorfoseavam de escravas em livres. Eram 7 Aidas. Choraram elas e o público, em delírio. Houve palmas e vivas. Lançaram-se flores, soltaram-se pombos. Patrocínio ajoelhou-se aos pés da prima-dona e beijou-lhe as mãos. A plateia frenética gritava: Viva Bulissiov! Viva a libertadora! Viva a abolição dos escravizados!
Em seguida, ovacionaram os líderes do movimento pelo fim da escravidão. Primeiro patrocínio, orquestrador de tantos espetáculos como daquele dia. Depois, João Klepp, presidente da Confederação Abolicionista, e Joaquim Nabuco, líder parlamentar da campanha, ambos acolhidos no palco. Então, como vocês podem ver, essa cena que aconteceu no Brasil, e inúmeras vezes essa cena aconteceu, porque toda hora eles estavam promovendo um evento desse, e isso ia finalmente calando fundo na alma das pessoas. Quando elas viam cenas como essas, elas iam percebendo que, mas não é óbvio que isso tem que acabar? Joaquim Nabuco dizia que as marcas da escravidão ainda seriam vistas no Brasil mesmo depois de 100 anos de sua abolição. E eu preciso dizer para o Nabuco, ali no além-túmulo, na outra vida, que as marcas da escravidão ainda são vistas no Brasil mesmo após 130 anos da sua abolição. Isso porque não foram feitas as ações reparatórias que deveriam ter sido feitas.